Muito bem. Então, eu vou falar de um povo, né, que vive na Ásia Central, na Índia Central, não na Ásia, desculpe, na Índia Central, que chama os povos Múrias, uma derivação dos Govindas. Esses povos Múrias, eles vivem em uma sociedade, né, da seguinte maneira. Eu vou até desenhar aqui, num desenho simbólico, agora que a estrutura da cidade não é assim, mas para vocês entenderem a ideia dessas culturas com relação ao sexo, e à sexualidade e ao relacionamento afetivo. Para vocês entenderem que tudo que eu falei sobre o Tantra, tudo que eu falei sobre essa forma de se relacionar de uma forma mais avançada, de uma forma mais elevada, sem essas neuroses, sem essas doenças humanas, é perfeitamente possível e não é utópica. Por isso que eu vou fechar esse seminário contando essa história. Ok? Então, os povos Múrias. Vocês podem procurar na internet. Múrias. Ok? Os antropólogos ocidentais, os estudiosos das culturas étnicas, foram lá estudar esses povos, os ingleses, né? Principalmente tem esse contato mais fundo com a Índia. Quando encontraram esses povos, nossa, era uma coisa assim, sui generis, nunca tinham visto algo assim. E como eram cientistas, cientistas não voltados a crenças religiosas, a costumes, essa coisa toda, né, de moral e imoral, eles foram estudar realmente como essa cultura se comportava. E perceberam, esses cientistas, já li vários livros de antropólogos e cientistas sobre esses povos, e eles afirmam categoricamente, presta atenção, que é a sociedade mais avançada na Terra a tratar a sexualidade humana. Todos os outros povos, inclusive os ingleses, inclusive a nossa ética moderna, são os povos mais doentios, mais neuróticos, mais desequilibrados para tratar a sexualidade. Como os Múrias vivem isso? Então, os Múrias, tecnicamente, eles seriam assim, uma sociedade. Vamos montar um círculo aqui. E vamos dizer que as famílias moram em casas ao redor desse círculo. Ok? Um modelo arquitetônico da sociedade tribal, que não é assim, tecnicamente. Mas para eu explicar como é que funciona esse costume lá. Ok? Muito bem. Essas famílias têm filhos. Ok? Os filhos, a partir de 3 a 4 anos de idade, nenhum dos filhos desses casais dormem na casa dos pais. Dormem na casa dos pais. Existe um prédio aqui no centro, muito grande, e esse prédio é chamado de Gotu. Assim. Gotu. Nesse prédio não é permitido que nenhum dos pais dessas famílias o frequente. Não pode entrar. Esse aqui é um reduto, é chamado de reduto Gotu. É um reduto dos jovens. Só que os pais é que levam os seus filhos aqui. Eles não vão fugindo, eles não vão contrariados. Não. É os próprios pais que desde a tenra infância levam os filhos para ficar ali. Na manhã, eles voltam para casa, vão ajudar os pais na lavoura, no serviço doméstico, tudo aquele trabalho que tem que trabalhar. Mas à noite, todos aqui. Nesse Gotu, presta bem atenção, o sexo é totalmente incentivado pelos pais. O sexo é livre. Porém, tem algumas regras. Porque esses povos nunca considerou sexo como algo pecaminoso, como algo... Sempre essa sociedade considerou sexo como algo divino, como algo belo e um presente dos deuses.
A partir da primeira menstruação, a mulher, a partir da primeira, antes não, a partir da primeira menstruação da mulher, ela entra na regra do Gotu. Ou seja, a criança, só que aqui, presta atenção, não existe privacidade. Não existe privacidade. É um salãozão onde todo mundo dorme em colchonete pelo chão, colchãozinho. Não existe quarto para. Isso, vocês vão ver que é ótimo. Não é que nem nós aqui no Ocidente. Todo mundo, quando vai fazer sexo, corre e foge, assustado, e se esconde entre quatro paredes, e ninguém pode estar vendo. A regra fundamental. Ninguém pode dormir 3 noites seguidas com o mesmo parceiro. Ó, não se pode dormir 3 noites com o mesmo parceiro. Isso é para não incentivar o apego. As pessoas não podem se apegar. Desde cedo elas vão ser treinadas a não se apegar. Ou seja, e elas vão fazer sexo mesmo. Desde 7 anos de idade com a puberdade, 11, 12, mas não quer saber. Depois da primeira menstruação, a mulher e o homem, o menino, a partir do momento que a coisa começa a ficar em pé, já começa a se entrar aqui, ele vai ser incentivado a praticar o sexo. Veja bem, então, esses indivíduos, eles vão viver toda a sua juventude vivendo o sexo totalmente livre. Ele vai experimentar tudo e todas. E vice-versa, elas vão experimentar todos. Não tem o feio, bonito, o gordo, o magro. Elas vão transar com todo mundo. Sexo como comer, como jantar, como almoçar, como tomar café. Uma coisa perfeitamente natural. Não existe vergonha de um estar vendo o outro. Porque isso é cultura. Eu estou provando para vocês que toda essa neurose que existe aqui no nosso Ocidente, essa moral religiosa, é cultura. É como vocês foram treinados. É como enfiaram na cabeça de vocês como você deve se comportar. Quando você é treinado desde criança a se comportar dessa forma, tudo é muito natural. E eles vivenciam a vida toda essa experiência. Quando eles têm uma idade entre 18 e 20 anos, 21 e 22, nesta idade eles podem escolher o seu parceiro que querem formar uma família e automaticamente se casar, vamos dizer assim, entre aspas. Mas não existe esse ritual de casamento como vocês pensam aqui. Vai lá o padre, benze, vai lá no registro cartório, não tem isso. Elas simplesmente encontram uma afinidade maior e essa afinidade eles vão levar para lá. Aí esses casais vão viver, vão ter filhos e vão mandar os seus filhos para o Gotu. É igualzinho aqui quando o paizinho das suas filhas vê que a sua, né, aquela discussão que nós demos aqui, né? Do apego, da possessividade do pai com a filha, aquela coisa toda, doentia. Criando as neuroses, os traumas. Aí as pessoas aqui não conseguem se encontrar afetivamente nem sexualmente. O grau de experiências que ela tem é baixíssimo. Aí, é claro, o homem daqui, o casado daqui vai querer ir para a zona, atrás de puta, atrás de tudo. Por quê? Porque ele está insatisfeito sexualmente. Mas um homem que se casa aqui, que desejo sexual ele vai ter pelas pessoas daqui ou pela outra? Ele já transou com todo mundo que está aqui. Você tem que entender que o cara que está com essa família aqui, ele já transou com todas as mulheres que estão aqui. Na casa do vizinho, no parente. E perfeitamente normal. É uma sociedade que trata o sexo dessa forma. Não trata o sexo como algo pecaminoso, como algo doentio, como algo papapá.
Natural. E isso existe há séculos na Índia e existe hoje na Índia. Você pode ir lá visitar essas sociedades e aprender com elas, estudá-las, como os antropólogos cientistas têm estudado essas tribos há muito tempo. Né? Então, é perfeitamente possível, sim, construir uma sociedade do terceiro milênio, uma sociedade alternativa, como dizia Raul, onde as leis serão feitas de forma completamente diferente, por questões muito mais espirituais do que questões culturais.